E aí pessoal, beleza? Tudo bom? Vamos dar continuidade aqui. E sobre o que eu decidi falar hoje. Eu não ia muito focar aqui nessa parte da programação, mas eu achei que seria útil. Porque uma hora ou outra vocês vão precisar fazer o uso do Mooreblock. Tá? Por mais que seja só por organização ou para fazer uma importação. Dá para fazer importação de outras formas, mas a gente geralmente costuma usar para alguns quesitos o Mooreblock. Então, eu decidi pegar um pedaço dessa nossa história que a gente vai viver daqui para frente, tá? E tentar buscar um pouco do que o Mooreblock pode oferecer pra gente, tá? Vamos entrar aqui no nosso Sketchware. Eu vou entrar aqui no projeto teste. Vou dar um restore. Tá? O que a gente tinha feito aqui é o que a gente usou na aula anterior. Deixa eu ver se sobrou alguma coisa aqui, se ficou algum resquício. Não, né? Em View, em Component, em Drawer, não ficou nada. E se a gente perceber, aqui na parte de Event, tá? Que é a parte que vai ser responsável pelos eventos que disparam ações, tá? No nosso projeto. A gente tem bem aqui no cantinho um Mooreblock. Tem gente que não sabe usar isso aqui, então acaba evitando de usar. Porque assim, tem muitas funções no Mooreblock que são realmente um pouco complicadas, tá? Mas a gente vai também, assim como a gente fez na aula anterior, aprendendo a perder o medo das variáveis, a gente também vai ter que perder o medo do Mooreblock. Tá. Deixa eu voltar aqui. Vamos entrar nele aqui. Deixa eu desativar a caneta. Tá. Tinha até ficado aqui uns Mooreblock aqui, eu vou deletar. Beleza. A gente tem algumas opções aqui dentro do Mooreblock. São elas a criação de um novo bloco ou a importação de um bloco que você já tenha na sua coleção, tá? Se a gente apertar aqui Import for Collection, você vai ver que no seu não tem nada. Mas no meu ele tem uma penca aqui de Mooreblock, porque são Mooreblocks que eu crio para poder facilitar o meu projeto, tá? Por exemplo, a gente tem aqui o do AddMob. Vamos ver, a gente tem um AddCard View, um Check Email, Shared Preference. A gente tem... Eu vou importar esse aqui, ó, do Corner Radius. Certo, vamos entrar nele aqui. E aqui, isso aqui poderia estar sendo feito em blocos, tá? Essa lógica aqui. Só que a gente acaba fazendo em Insert Directly porque, dependendo da situação, fica até mais fácil do que você encher de bloco aqui dentro, tá? Mas não tem a necessidade de você digitar tudo aqui, certo? Dentro desse Mooreblock a gente tem alguns parâmetros, ó, Color, o raio, a sombra e o View, que é o alvo do nosso Mooreblock. Vamos voltar aqui em evento, aqui em onCreate, no Activity. E se a gente vir aqui, ó, no Mooreblock aqui embaixo, a gente vai ver que aquele Mooreblock que a gente importou, ele tá aqui, ó. Certo? Com todos aqueles parâmetros para a gente inserir as nossas chaves aqui dentro, tá? Pra gente inserir as nossas chaves aqui dentro. E o que é o Mooreblock, cara? Até agora vocês não devem ter entendido nada, tá? Mas não se preocupe. A outra coisa que eu quero falar, sobre essa aula aqui, você não precisa pegar tudo que eu passar, tá? O Mooreblock é com o tempo. Na verdade, tudo aqui é com o tempo, ok? Por mais que eu passe aqui as informações, algumas pessoas podem até pensar, ele falou e não explicou nada. É que realmente não tem como explicar tudo, tá? Não tem como abordar todos os assuntos sobre um item específico, sobre um palete específico, sobre um componente específico, tá? Então eu vou passar aqui para vocês mais ou menos a ideia do que é o Mooreblock.
ok? E o More Block ele tem várias funções, mas a que a gente mais utiliza é para suma organização, tá? Só organização mesmo. Igual aqui, por exemplo, a gente está acumulando várias funções, tá? Várias funções dentro de um único bloco, tá? Dentro de um único bloco. Onde a gente pode simplesmente, ao colocar setar aqui a nossa view aqui, por exemplo, a linear, e aplicar os parâmetros aqui, tá? E aplicar, por exemplo, os nossos parâmetros aqui, ó. E pronto, toda uma macro vai ser criada para esse view aqui, sem a gente ficar, por exemplo, vem aqui em view e adiciona isso, aí depois vem aqui em operador e adiciona isso. Não é isso que esses blocos estão pegando, tá? É só um exemplo. E depois vem aqui em if e adiciona isso. Em vez de você fazer todas essas configurações com vários blocos diferentes, sendo que você vai ter que aplicar esse... Perdão. Sendo que a gente vai ter que aplicar toda essa lógica para todo texto. Vamos supor, por exemplo, você tem vários textos no seu projeto, tá? Eu vou até voltar aqui. E, por exemplo, ó, você tem vários textos, tá? Tem o TextView 1, tem o TextView 2, o 3, o 4, o 5. Bom, você tem vários aí. Vamos supor que você tenha 20 TextViews no teu projeto. Aí vamos supor que para cada TextView, por exemplo, você queira fazer o quê? Você queira que a elevação desse TextView seja do TextView 1, por exemplo. A elevação dele seja de 14. Certo. E vamos lá. O que mais aqui que a gente pode pôr aqui, por exemplo? A gente pode pôr aqui, cadê? A gente quer que a cor dele, desse TextView 1, também seja vermelho. Certo? A elevação dele vai ser 14, a cor dele vai ser vermelho. Que mais? O tamanho dele, do TextView 1, vai ser 20. Certo? Então vamos supor que seja esses 3 parâmetros aqui para ele. Imagine que isso seja um padrão, tá? Que isso seja um padrão do teu aplicativo, que todos os textos do seu aplicativo vão ter o tamanho de 20, todos os textos vão ter uma elevação de 14, todos os seus textos vão ser vermelho. Então, em vez de você pegar esses 3 blocos, por exemplo, eu fiz isso aqui para o TextView 1, aí vamos supor que eu queira fazer para o TextView 2, então eu venho aqui, venho copiar, pego esses mesmos blocos, só que em vez de vir TextView 1, eu vou selecionar em todos aqui o TextView 2. O TextView 2. E pronto, esses parâmetros estão aplicados também ao TextView 2. E vamos supor que a gente queira fazer isso para o 3 e para o 4. Então a gente copia tudo de novo e faz para o 3 e para o 4. Vamos supor que você tenha 20 TextViews. Aí você vai ter que copiar, colocar o parâmetro deles, copiar, colocar o parâmetro deles aqui. E olha a bagunça que fica. Certo, fica organizado, tá? Até porque tá tudo empilhado aqui, então de qualquer forma ficou organizado. Mas olha o tanto de blocos que você vai ter que... Imagine um projeto muito grande. O tanto de parâmetros que você vai ter que colocar para alterar o que você poderia fazer tecnicamente tudo de uma vez, tá? Você poderia, por exemplo, vamos pegar os 3 primeiros aqui, vamos deletar esses outros. Esses 3 parâmetros aqui, tá? Esses 3 parâmetros aqui, esses 3 bloquinhos, vamos supor que desse para compactar eles dentro de um único bloco, tá? Dentro de um único bloco. E é isso que o More Block faz. Em vez de você, por exemplo, pegar toda essa estrutura e fazer ela para cada texto do seu projeto, você pode vir, por exemplo, no More Block, que já está configurado aqui dentro do More Block, tá? Vamos supor que não é o caso desse aqui, tá? Mas vamos supor que nesse More Block estejam esses 3 elementos aqui, tá? Onde dentro dele esteja esses 3 elementos. E aí você pode setar simplesmente toda essa configuração para um TextView apenas com um bloco, tá? Apenas com um bloco. Mas aí de qualquer forma, vou ter que pegar esse, copiar para esse, fazer isso aqui de novo.
vai ficar mais organizado, mas mesmo assim vai ficar bastante more block. Você pode fazer isso, por exemplo, em um único more block, aplicar parâmetros para vários elementos, tá? Então você pode pôr, por exemplo, esse more block aqui é um exemplo, tá? Esse more block vai alterar o parâmetro de 5 textos diferentes, tá? 5 textos diferentes. Então, com um único more block, você só coloca ele aqui e pronto, 5 textos já vão estar com esse parâmetro aplicado. Ah, vamos supor que seja 10 textos, mas aí você só vai copiar 2, em vez de fazer 10 vezes isso daqui. Tá? Em vez de você vir aqui, ó, 1, 4, tá? Em vez de você ficar fazendo isso aqui, ó, você simplesmente meio que vai configurar todos esses blocos aqui dentro de, seja um more block, seja de 2 more block, você vai dividir da forma que você quiser, para não ficar essa bagunça toda aqui, tá? Então é isso que o more block faz. Mas não é só isso, o more block ele também serve para importação de livrarias que, por exemplo, não tem no seu projeto, tá? Para ele mesmo importar as livrarias para você poder utilizar no teu projeto. Mas a gente não vai focar em tudo sobre o more block, porque senão vai ficar muito confuso. Por exemplo, ó, eu vou dar um exemplo aqui no meu projeto anterior, tá? Meu projeto anterior, eu vou pegar aqui uma aba aqui, Inbox. Aqui em Inbox, a gente vindo em... Se você ver aqui, ó, em Notify OnChild Added. Não é aqui, desculpa. É em onCreate. Ou em onStart, não sei. Aqui, tá. Se você reparar, eu tenho um bloco setReference aqui, tá? Tem um bloquinho aqui, setar referência. Dentro desse bloquinho, em vez de eu fazer toda a configuração aqui no onCreate, eu faço ele lá dentro de um more block e só venho e coloco aqui. Se eu quiser usar esse mesmo parâmetro em outra tela, eu só copio o bloco e colo ele de novo aqui, certo? Então é isso que o more block vai fazer. Tanto é que se a gente vir aqui na aba aqui, ó, onde eu já tinha mostrado aqui no canto, more block, tá? Se a gente vir aqui, a gente tem aquele more block aqui, ó, o set reference, tá? Que é como se fosse uma caixinha onde eu... Deixa eu silenciar o grupo aqui. Deixa eu silenciar ele aqui, porque senão vai ficar enchendo o saco. Tá. Onde a gente tem... É como se ele fosse uma gaveta que fizesse várias ações dentro dele, tá? Então, se a gente for vir aqui, eu tenho a programação que deveria estar lá. Mas ela está onde? Dentro de um more block. Funcionaria se eu pegasse isso daqui e colocasse lá? Em algumas ocasiões, sim. Nesse caso aqui, sim. Eu poderia simplesmente pegar tudo isso aqui, tá? Pegar tudo isso aqui e fazer essa configuração lá. Só que eu acho muito mais organizado da minha parte fazer isso aqui, tá? Fazer isso por aqui. Porque chegar lá é só eu colar o more block que a função vai ser a mesma. O parâmetro vai ser o mesmo, ele vai funcionar da mesma maneira. É como se a gente estivesse colocando esses bloquinhos lá. Certo? Então, é muito útil o more block nessa situação, tá? Muito útil mesmo. Aqui no caso, essa função deveria estar toda lá. Por exemplo, parar de ouvir o Firebase Database. Setar uma referência dentro de uma variável. A referência é Notify e o meu ID. E aí, dentro desse Search Directly, ele está pegando a referência do Notify, tá? Que no caso é o nosso caminho no database. Ele está setando uma referência, get reference, ele está pegando uma referência e a referência precisa ser pegada de algum caminho, de algum path, tá? No caso, é a minha variável cCustom2, tá? Então, isso aqui você não precisa entender, tá? Isso não precisa entender isso aqui. Não quero nem que vocês entendam isso aqui agora, senão vai ficar confuso, tá? Então, eu estou pegando uma referência para poder simplesmente transformar
esse meu caminho aqui é como se eu estivesse simplesmente fazendo aquilo para colocar uma barra aqui na frente do Notify e colocando o meu ID na frente. Ou seja, eu estou fazendo uma lógica de programação sem ter que ficar poluindo o meu onCreate ou o meu onStart, tá? Eu sem ter que ficar poluindo ele, porque às vezes vai ficar confuso. Igual, por exemplo, ó, se a gente vir aqui em Dashboard, vir aqui no Recycle View e vir em um byte Custom View, você vai ver que tá uma bagunça, ó. Olha a bagunça que tá. Eu poderia, é porque eu não pensei, tá? Eu sinceramente, para falar bem a verdade para vocês, eu não tinha muito entendido o que era o More Block. Por isso que eu fiz essa bagunça. Sendo que eu poderia ter compactado tudo isso aqui de uma maneira muito mais fácil. Igual, por exemplo, aqui, ó. Aqui. É que no caso aqui eu já utilizei o More Block, mas esse foi um More Block que foi importado, tá? Eu não sabia fazer More Block. Aí, no caso, eu achei na internet esses More Block aqui, baixei e importei para dentro do meu projeto e funcionou. Mas, por exemplo, isso aqui eu poderia ter jogado para dentro de um More Block. Tá? Isso aqui eu poderia ter jogado para dentro de um More Block. Fazer verificações. Algumas verificações eu poderia ter jogado para dentro de More Block também. Tá? Deixa eu ver o que mais aqui. Por exemplo, setar variáveis. Tá? Setar variáveis eu também poderia fazer isso pelo More Block. E aí não ficaria tão poluído aqui. Entendeu? Então é para isso que eu acho útil o More Block. E eu quero que vocês já entendam isso desde o começo, que é para quando vocês começar o seu projeto, para que ele fique de maneira mais organizada, ok? E eu tinha medo de usar o More Block, então eu fazia essa bagunça no meu onCreate, no meu onStart, no import. Tá? Nos meus eventos eu fazia uma bagunça porque eu não sabia usar o More Block. Depois que eu aprendi a usar o More Block, eu comecei a fazer algumas alterações no meu projeto para otimizar a leitura dele. Tá? Então, isso aqui, ó, por exemplo, o Telegram Loader, ele não estava em um More Block. Eu tinha que ficar colocando essa mesma coisa aqui, ó, eu vou até entrar nele aqui para você ver. Eu tinha que ficar colocando toda essa configuração aqui em todo o canto do meu projeto, tá? Eu tinha que ficar fazendo isso aqui. Sendo que eu poderia simplesmente criar essa gaveta, tá? No caso, esse More Block, eu tinha que criar isso aqui. E aí era só colocar o More Block, em vez de colocar toda essa configuração. Em vez de vir aqui, ó, pegar, adicionar na coleção, colocar aqui, ó, TG Loader, salvava. Aí aonde eu queria colocar esse Telegram Loader, eu tinha que vir aqui e colar ele lá, tá? E eu ficava fazendo isso em todo lugar, sendo que era só eu criar um More Block, ok? O More Block, aí depois que eu aprendi a usar ele, eu comecei a fazer More Block, ó. E aí você simplesmente procura aqui, por exemplo, a gente quer pegar um padrão aqui, deixa eu escrever Ripple. Por exemplo, a gente tem um Ripple Click. Tá? A gente só importa ele e utiliza ele nesse projeto ou em outro projeto. Você pode utilizar ele em outro projeto. Esse More Block ele vai ficar salvo na memória, tá? Do teu Sketchware. Ele vai ficar salvo lá na memória. Então você pode utilizar dele em outros projetos, tá? Então a gente vai entender um pouco, vai pegar um pouco aqui da ideia do nosso More Block, ok? Deixa eu voltar e vir para o nosso projeto teste que está vazio. Eu vou até excluir tudo isso aqui. Vou adicionar o linear aqui de novo e dar um match parent. Pronto. Vamos vir aqui na aba evento e vamos supor, vamos fazer um exemplo aqui, tá? Ó. Vamos supor que eu tenha um text view. Deixa eu colocar ele pro meio aqui. Deixa eu colocar a gravidade dele no centro, nos dois eixos, tá? E vou setar o tamanho dele. Isso é uma coisa que eu poderia fazer no More Block também, tá? E eu vou até deixar para fazer ele no More Block para dar como exemplo para vocês. Não vou mexer no tamanho dele por aqui,
Tá, eu vou mexer no tamanho dele pelo more block. Ok? Então vamos vir aqui em onCreate. E para esse text view, vamos aplicar umas alterações para ele. Vamos supor que eu quero a elevação dele, tá? A elevação dele. Eu quero a escala dele no eixo X e no eixo Y, tá? Eu quero a escala dele nos dois eixos. Que mais? Eu quero também setar o texto dele para um texto da minha preferência e o tamanho dele. Ok? Eu tenho todos esses parâmetros aqui. Eu poderia simplesmente colocar aqui em onCreate. Eu já tinha explicado isso no vídeo passado. Eu vou explicar nesse aqui de novo. O onCreate é uma atividade que ela vai ser executada assim que a sua atividade for criada, tá? Então, quando você entrar nessa atividade, esse onCreate vai disparar, ok? E aí, o que tiver dentro do onCreate vai ser executado. Então, por exemplo, essa ação vai ser direcionada ao TextView1, essa daqui também é ao TextView1, esse daqui também é ao TextView1, esse daqui também ao TextView1, e esse daqui também é o TextView1, ok? Vamos colocar aqui a elevação dele em 20. A escala dele eu vou colocar em 20 também, no eixo X, e no eixo Y também 20. Setar o texto dele para... vamos por aqui, olá, mundo, padrão da programação. Opa, o text size eu tinha até... Eu fiz até uma besteira aqui de colocar o text size e o text scale no mesmo. Então eu vou tirar o text scale e vou deixar só o text size. Tá, vou colocar aqui em 20. Ok? Eu tenho esses três parâmetros aqui que vão ser aplicados ao TextView1 quando a minha atividade for criada. Eu vou dar um run no projeto e vamos abrir ele para ver o que acontece, tá? Beleza, vamos atualizar e vamos abrir. Pronto, ele já aplicou todos os parâmetros que a gente colocou lá, tá? Mas eu acho que faltou alguma coisa ainda. Faltou aqui a gente... deixa eu vir aqui em View. Cadê? Deixa eu ver se tem ele aqui. Background color, aqui ó. A gente pode também setar, por exemplo, aqui uma fonte para ele. Eu vou colocar a default mesmo. E o tipo dele eu vou colocar em bold e italic. Ou seja, ele vai receber uma fonte e uma estrutura para ele. Seja em negrito, seja em itálico, seja negrito, itálico, ou seja normal. Tá? Então, quando a gente compilar, ele vai estar lá em negrito e itálico, tá? Só não vai mudar a fonte, porque eu coloquei a default aqui. Ok? Mas vamos supor que a gente queira fazer tudo isso, compactar tudo isso aqui em um único bloco. Para quando a gente colocar aqui, já seja aplicado todos esses parâmetros. Ok? E é isso que a gente vai fazer. A gente vai vir aqui, deixa eu adicionar essa minha lógica, a minha coleção. Eu vou colocar como GG mesmo, pode colocar qualquer nome. Vou voltar. Vou vir aqui em More Block. Eu vou deletar esse aqui. E vou criar um novo More Block. Pronto.
criamos um novo... Criamos não, ainda vamos criar aqui. Vamos setar os parâmetros dele. Aqui é o nome do nosso bloco, tá? O nome dele. Um nome que vai ser apresentado lá só para a gente poder identificar ele mais fácil, ok? Aqui a gente pode escolher o tipo que ele vai trabalhar, tá? Nesse caso aqui, a gente vai trabalhar com o void. O void, ele é como se fosse uma gaveta, tá? Onde ele vai armazenar várias coisas. Se a gente colocar string, ele vai ficar restrito a uma string, ou a number, ou a uma boolean, ou um tipo de mapa, uma list string, list map, ou especificamente para views, tá? Vamos deixar ele como void mesmo, e vou colocar aqui set param. Oh, caramba. Vamos voltar aqui. Set parâmetros, tá? Do tipo void. A gente pode adicionar variáveis aqui, tá? Entradas de variável, tá? Uma entrada de variável. Por exemplo, uma entrada para view. Vamos pôr uma entrada aqui para text view. O nome da entrada, vamos por aqui, view. View. E se a gente clicar aqui em adicionar, pronto, ele adicionou ali uma nova entrada pra gente, tá? Calma que por enquanto eu ainda não estou explicando isso aqui. Esse enter a label text, se a gente colocar, escrever qualquer coisa aqui e adicionar, ele adiciona um comentário à frente. Então, por exemplo, a gente pode fazer o quê? Deixa eu retirar esses dois parâmetros aqui e vou colocar aqui, ó. Text. Dois pontos. Oh, caramba. Text. Dois pontos. Opa, não posso dois pontos. Na verdade, eu não posso colocar, acho que aqui nenhum, a não ser o underline. Eu vou deixar só como text underline e vou adicionar ele na frente. Pronto, text underline. E aqui em cima vai vir a entrada do nosso texto, tá? Seu, your. É bom a gente ir se acostumando com palavras em inglês, tá, galera? Porque todos os blocos, complementos, componentes que você for baixar da internet vão estar em inglês, porque são criados por gringos. Então já vai se acostumando a colocar os nomes em inglês, se acostumando com as palavras em inglês, porque vai ficar muito mais fácil para vocês no futuro. Então vamos pôr aqui your text, ou seja, seu texto, e vai ser uma entrada do tipo text view. E vamos adicionar. Pronto. Ou seja, ficou aqui text, e aqui a gente vai adicionar o nosso text. O nosso text, tá? Se a gente já adicionar ele aqui, a gente vai ver que ele recebeu esses dois parâmetros aqui, ó. Ele já recebeu aqui os nossos dois parâmetros, tá? A gente poderia colocar aqui, ó, a nossa lógica lá, tá? A gente já poderia colocar ela aqui. E o que entrar aqui dentro, por exemplo, tá? O que entrar aqui dentro desse bloquinho roxo é o que a gente vai selecionar lá. Então, por exemplo, o text view que a gente selecionar lá no nosso more block, quando a gente importar ele para nossa atividade, eu quero que ele seja aplicado aqui, aqui, aqui e aqui. Então, ao invés de eu vir aqui em todos eles e colocar aqui text view 1, text view 1, text view 1, tá? Eu vou simplesmente colocar todos esses bloquinhos aqui. E aí, o que eu colocar lá na nossa atividade, o text que eu colocar aqui, ele já vai automaticamente ser setado aqui, ó, em todos, tá? Porque aqui é a entrada. E aqui ele vai reconhecer todos os blocos que eu coloquei aqui em cima. Ok? E a gente poderia adicionar mais parâmetros aqui. Por exemplo, parâmetros aqui, entradas para valor numérico,
para valor string, certo? Então, por exemplo, vamos voltar aqui e vamos adicionar aqui no onCreate aqui o nosso moreBlock. Pronto. Adicionamos aqui o nosso moreBlock. Você já pode ver que ele já tem aqui para a gente escolher a nossa view, certo? Então vamos pegar aqui e vamos selecionar view 1. Então a intenção aqui é que ele já seja aplicado todos aqueles parâmetros, apenas eu selecionando qual que vai ser a view, tá? Então vamos dar um run aqui para testar, certo? Vamos atualizar e vamos abrir. Ele deu um errinho aqui. Quer ver? É que ele não crashou. Mas se você ver, ele tá ficando travado, ó. Ele tá ficando travado e não tá carregando por um fator, ó. Deixa eu até olhar aqui para ver se eu tiver certo. Vamos vir aqui no moreBlock. Artist. Deixa eu tirar esse type daqui. E vou compilar ele de novo. Pronto. Ele já aplicou o parâmetro para mim. O tipo de fonte lá, eu não sei porque no meu projeto ele dá um erro. Talvez seja uma informação que eu ainda não tenho obtido ainda, que eu ainda não tenha aprendido o porquê que esteja dando aquele erro. Mas toda vez que eu coloco para ele setar para mim o tipo de fonte e o estilo da fonte, ele simplesmente não abre o meu aplicativo, tá? Ele buga. Eu não sei se é a versão do meu Sketcher, eu ainda não fiz o teste em outras versões, porém eu estou usando a mais atual possível e a versão original, tá? E ele não tá abrindo o meu aplicativo quando eu aplico aquilo. Ele só funciona quando eu aplico do lado de fora do moreBlock, mas dentro do moreBlock ele não tá aplicando, tá? Mas se eu tirar ele de lá, ele tá aplicando. Eu vou dar uma pesquisada depois para ver o que eu tô fazendo de errado ali, que ele não tá funcionando isso. Mas beleza? Aqui a gente já setou o tamanho da fonte, a gente já setou o que vai estar escrito nela, e a gente já colocou aqui para ele aplicar o mesmo parâmetro no text view que a gente selecionar lá. Vamos fazer o seguinte. Consegui voltar. Vamos adicionar um outro moreBlock que vai ser com esse mesmo parâmetro aqui. Eu não posso deletar porque ele está sendo usado. Isso é uma proteção do aplicativo, tá? Como ele está sendo usado, a gente não consegue deletar ele. Eu vou dar o nome dele de set parâmetros, só para ficar com o nome diferente daquele lá. E vou adicionar aqui a entrada da view, certo? Para a gente poder selecionar em qual view que a gente vai trabalhar. E vou adicionar aqui o nome da view como your view. E vou adicionar um texto antes aqui, tudo minúsculo, view. Pronto. Então aqui a gente vai selecionar a nossa view. E vamos adicionar aqui. Aqui a gente vai selecionar a nossa view. Vamos adicionar outro, que vai ser do tipo variável e do tipo number, que vai ser scale, que é tamanho, tá? Escala. E vamos pôr aqui o underline. Scale, underline, e vamos adicionar, tá? Então o próximo vai ser a escala do nosso texto. E aqui eu vou colocar your scale, só y scale,
Não, aí vai ficar parecendo que é Y no eixo Y, né? Então vamos pôr aqui your e o S maiúsculo. Scale. E vamos adicionar. Certo, aqui vai ser uma entrada de valor numérico. Vamos colocar uma aqui do valor string. Que ela vai ser your text. O texto que a gente selecionar. Vamos adicionar o label. Certo? Ele já está adicionado aqui na frente, aqui, ó. E vamos colocar uma variável do tipo string com o nome your text. Isso, inclusive, eu acho que até já tinha colocado aqui, né? Não, eu tinha colocado your view. Certo? E vamos adicionar. E ele já está adicionado aqui o parâmetro, uma entrada do tipo string. A gente precisa de mais alguma coisa? A gente tinha até colocado antes, mas eu vou colocar depois mesmo, que vai ser a elevação. Não, a elevação não vou colocar porque a elevação, se eu não me engano, não funciona por aqui. Eu vou deixar só assim mesmo. Pronto, e adicionamos. Pronto, o nosso novo more block tem todos aqui os nossos parâmetros, tá? Vamos puxar aqui os nossos bloquinhos. E aqui em View eu vou selecionar para ele setar para mim na mesma View todos esses parâmetros aqui. E aqui em Scale eu vou pedir para ele receber o valor que eu colocar lá em Scale. Em Your Text eu vou colocar aqui para ele receber o texto que eu colocar lá. E o Elevation, deixa eu mudar aqui só para 50, porque parece que ele não funcionou a elevação do texto. Só pra gente testar. Mas beleza? Ou seja, lá no More Block, o que eu colocar lá, a view que eu selecionar lá, vai ser aplicada aqui, nesses três. A Scale que eu selecionar lá, vai ser aplicada aqui. E o texto que eu selecionar lá, vai ser aplicado aqui, tá? Cada um direcionado ao seu ponto de origem, tá? Ao seu alvo, quer dizer. Então vamos voltar lá. Vamos vir aqui em Event, em Activity e On Create. Vou deletar esse More Block que a gente tinha criado e vou pegar o meu novo More Block. Pronto, já temos todos os nossos campos para escolher o que a gente quer alterar. No nosso caso, o nosso alvo é o TextView1. Então a gente vai selecionar o TextView1. A escala dele eu vou pôr em 50. E o texto vai ser... Oi. Só oi. E vamos compilar e ver se vai funcionar? Certo? Compilamos o nosso projeto e vamos atualizar. Vamos ver se vai funcionar ou se vai dar algum erro. Pronto. Ele já aumentou o meu texto. Escreveu oi aqui dentro. E a elevação parece que não funciona para textos, tá? Ele funcionaria para mim aqui no caso se eu aplicasse ele a uma linear. Mas ao texto ele não funcionou. Depois eu vou pesquisar isso aqui também, pra você ver que até as dúvidas mais simples eu ainda tenho também, tá? E eu não sei o porquê que ele não aplica uma elevação a um texto. Se alguém souber aí, me explica aí nos comentários, deixa aí, tá? Se alguém tiver essa informação, já deixa aí nos comentários, que a gente vai sempre se ajudando. Então você pode ver que com um único bloco, eu consegui aplicar vários parâmetros a um único texto, tá? E se eu quisesse fazer isso aqui, por exemplo, aplicar ele para mais textos dentro de um único more block, tá? Se eu quisesse, por exemplo, que com um único more block eu aplicasse o mesmo parâmetro a dois texts diferentes, a dois text views diferentes. Deixa eu deletar esse antigo nosso. Então a gente faria o quê? A gente criaria um novo more block, colocaria o nome dele, vou colocar qualquer nome aqui mesmo. E aqui a gente colocaria aqui para ele aceitar uma entrada de text view, aceitar uma entrada de text view, e a gente colocaria
o nome aqui, por exemplo, text 1 e adicionaria. E aí a gente colocaria text 2 e adicionaria de novo. Então, vamos até adicionar ele aqui. Vamos entrar no nosso novo more block. E vamos supor que a gente tenha 2 texts, tá? Então eu pegaria isso aqui, copiaria, ficaria 2. O text view 1 vai vir para cá, certo? O que a gente selecionar lá em text view 1, ele vai adicionar aqui, ele vai aplicar a esses parâmetros aqui. E o que a gente selecionar como text view 2, ele vai aplicar para os parâmetros de cá. E pronto. Agora, lá a gente vai ter a opção de selecionar um text view e um outro text view, onde um text view vai ser aplicado a esses primeiros e o outro text view vai ser aplicado a esses outros 3 aqui, certo? O que a gente selecionar aqui no segundo vai vir direto para essa segunda parte do comando. O que a gente escolher aqui no primeiro vai vir para cá, para a primeira parte. Tá? Deixa eu voltar tudo esses... Ficou até uma forma meio esquisita ali. Certo? E quando a gente voltar aqui no nosso event onCreate e no event onCreate, a gente pode puxar o nosso novo more block, onde a gente tem agora 2 text views. Então a gente pode, por exemplo, aplicar um text view, e se a gente tiver, por exemplo, aqui um segundo text view, a gente pode vir aqui em onCreate e selecionar o segundo text view. Ou seja, o mesmo parâmetro vai ser aplicado a 2 text views diferentes, tá? Eu vou até compilar aqui para vocês darem uma olhada. Vamos atualizar. E vamos abrir. Pronto. É porque eu não mudei o texto lá, mas o primeiro text view e o segundo text view foram alterados por um único bloco, tá? Por um único bloco, onde a gente pode selecionar as entradas, a gente pode selecionar o que vai entrar, tá? Lá o que vai entrar de informação e lá dentro do more block, lá dentro do more block, a gente vai selecionar o que aquelas informações que entraram vão fazer aqui dentro, tá? Beleza? Então fica muito mais organizado a gente trabalhar dessa forma. E não se preocupem, podem criar more block até dizer chega. Vocês podem criar more block para tudo. Vocês podem fazer o seu aplicativo em cima de more block se quiser. Eu acho até melhor, acho muito mais organizado. Tanto é que se a gente vir aqui, ó, por exemplo, eu vou voltar aqui pro nosso outro projeto. E aqui no nosso dashboard, vou voltar aqui para dashboard. Se a gente vir aqui em Event, More Block, a gente tem esse More Block aqui, ó, no meu projeto aqui, Set Count. Ele serve para setar valores de acordo com um componente chamado Calendar. Se a gente entrar aqui, ele é direcionado ao nosso Calendar. Então, olha o tanto de coisa que deveria estar lá na minha programação. Mas não tá, por quê? Porque eu coloquei dentro de um more block. Tá? Então, vamos supor que eu quisesse toda essa configuração aqui. Eu vou até adicionar ela à coleção aqui. Vamos supor que eu tivesse que fazer essa mesma configuração várias vezes no meu projeto. Vamos supor que eu tivesse, por exemplo, que aqui nessa atividade eu tivesse que fazer ela aqui em onCreate. Aí imagina, eu ter que vir aqui em onCreate e colocar ela aqui. E ficaria essa bagunça no onCreate. Vamos supor que eu tivesse que colocar isso, não uma, mas 2 vezes. Olha a bagunça que ficaria, tá? Então, em vez da gente fazer isso aqui, essa bagunça toda, a gente simplesmente cria um more block. E outra coisa que o more block vai te proteger. Vamos supor, eu estou mexendo aqui.
Ah, tô alterando os parâmetros. Precisei tirar isso aqui, tirar isso, mudar isso aqui, mudar pra cá, tirar esse daqui, mudar pra cá, e mudar esse aqui pra cá, e esse daqui. Tá, você teve que fazer várias alterações. Mas aí tá muito grudado aqui no canto da tela, então você desgrudou aqui um pouco para poder ficar mais fácil. Pronto, agora tá mais fácil da gente mexer. A gente pode jogar esse daqui pra cá e esse daqui pra cá, tá? E a gente vai fazendo as nossas alterações aqui. Vamos supor que você tá fazendo lá a alteração no seu projeto. E de repente você simplesmente apertou em voltar. Putz! Fiz milhões de configurações, mudei tudo e voltei. Será que quando eu voltar lá, tudo aquilo vai estar lá de novo? Não. Ele não vai estar lá mais. Ele apaga. Se você não grudou, não conectou ele aqui, ó, nessa partezinha aqui em cima, se você não conectou ele aqui, se você deixou ele desconectado, quando você voltar e for de volta lá para um Create, ele já não vai estar lá mais. E é isso que o Morblock te protege também. Se você vir aqui em Morblock, você faz toda aquela alteração lá no Morblock. Pode ser que aconteça no Morblock? Sim, pode ser. Mas vai te proteger bastante. E aí, por exemplo, você simplesmente fez essa alteração lá no Morblock e pronto, ele tá salvo aqui, ó. Tá salvo aqui dentro de set count. Tá? Onde você simplesmente vai selecionar o view e o número de entrada. Pronto, tá aqui salvo. Se você tiver com esse bloco conectado aqui, for lá no set count e alterar alguma coisa, ele automaticamente é alterado aqui dentro desse Morblock também. Porque o que você está editando lá é como se você estivesse aqui dentro do Morblock. Você está editando, você está mexendo aqui dentro, você está fazendo uma manutenção, você é um técnico. E está fazendo a manutenção aqui dentro do Morblock. E quando você salvar lá, ele automaticamente vai salvar as novas alterações aqui. E aí você pode simplesmente deixar ele aqui, não mexer mais. E aí se você for editar alguma coisa, você edita por lá, pelo Morblock. Ok? Então, vamos finalizar essa aula aqui um pouquinho mais cedo. E vou deixar o nosso Morblock assim, tá? Vou deixar a nossa aula sobre o Morblock dessa forma aqui, ok? Tentem fazer alguma coisa. Tentem mexer em alguma coisa. O que você faria no OnCreate, tenta fazer no Morblock. Sobre essas coisas que eu tenho dúvida, igual por exemplo pelo set style lá, que ele crasha o meu aplicativo, ele não deixa abrir, e sobre o set elevation do texto, eu vou buscar informações. E quando eu buscar, eu vou trazer aqui para vocês no próximo vídeo a atualização do porquê que não tinha funcionado no meu vídeo anterior, ok? Mas tentem fazer alguma coisa com o Morblock. Tenta fazer uma configuração que você faria, por exemplo, no OnCreate. Em vez de ficar aquela bagunça no OnCreate, cria no Morblock e puxa ele para dentro do OnCreate, o Morblock. E tenta ver se funciona a sua alteração. Se no caso, por exemplo, você fizer a mesma alteração que eu, colocar um Elevation. No caso, vocês não vão ter esse bloco, tá? Porque ele é de outro palette. Mas se, por exemplo, o set style funcionar para vocês, aí vocês deixam aqui no comentário, ó, para mim funcionou, provavelmente é a sua versão do Sketchware, tá? Porque tem várias e várias versões do Sketchware, tá? Tem muitas, tem a Gold, tem a Diamond, tem várias, tá? Então se você usa uma versão diferente da minha, deixa aí nos comentários para ver se funcionou para você ou não, ok? Bom, vamos finalizar essa aula por aqui. O que eu deixo de liçãozinha de casa aí para vocês é fazer isso aí, tá? Tentem fazer alguma coisa no Morblock. E se vocês conseguirem fazer alguma coisa, vem pra cá e me conta o que vocês conseguiram fazer com o novo aprendizado de vocês, ok? Um abraço a todos e até o próximo vídeo.